Que triste pensar que para uma mulher, ele é um bom marido, mesmo que ele bata nela. Vamos falar sobre o direito de viver sem medo e a violência contra a mulher. Essa virada de chave da população é para não aceitar mais esse tipo de violência. Tem muitos homens agressores que eles dizem assim: tá vendo o que você faz eu fazer com você? Por que essa violência se perpetua? Em 2025, batemos um recorde histórico e triste, com 1.568 mulheres assassinadas. É importante destacar que 80% desses crimes acontecem dentro de casa. Um movimento de ódio às mulheres nas redes sociais. O homem tenta desqualificar a mulher na sua moral perante a sociedade, perante ela própria. E a mulher tem a tendência de falar que vai mudar o seu companheiro, né? A questão do ex-namorado que arrastou a namorada pela Marginal Tietê em São Paulo. A crueldade, eu acredito que esteja aumentando. Como que a gente muda esses conceitos pensando em gerações futuras? Por que Aurora, o nome do projeto? Realmente, eu achei tão bonito. É a luz depois de uma noite escura. Acredite em você, sobreviva. Nós somos mulheres e isso já é um poder. A vida começa quando a violência acaba. Meia idade, inteira vontade, mulheres de meia, razão e sensibilidade. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Mulheres de Meia. Eu sou Isa Oliveira. Olá, eu sou Gislene Falim. E antes de nós começarmos esse episódio, que traz um assunto muito sério e muito importante, eu gostaria de agradecer à editora Rua Descalça, que está apoiando o nosso podcast e que também fez a 4ª edição do meu livro, esse livro Chapéu de Alberto, que faz parte de uma trilogia, a Trilogia do Chão. Ele é o primeiro livro da trilogia e a Rua Descalça está nos dando um grande apoio. Muito obrigado a todo o pessoal da editora. O assunto que vamos abordar exige coragem. Vamos falar sobre o direito de viver sem medo e a violência contra a mulher. Infelizmente, o Brasil vive uma emergência. Ocupamos a 5ª posição no ranking mundial de feminicídios. Em 2025, batemos um recorde histórico e triste com 1.568 mulheres assassinadas, uma média brutal de 4 mortes por dia. E a tragédia não para por aí. O primeiro trimestre de 2026 registrou 399 casos, o maior número da série histórica para o período, mostrando que a violência continua subindo. É importante destacar que 80% desses crimes acontecem dentro de casa e são feitos por companheiros ou ex-companheiros. Esse cenário piorou muito após a pandemia, que trancou as vítimas com seus agressores, deixando-as muito mais expostas e com dificuldade para pedir ajuda. E as estatísticas apontam que esta é uma dor que atinge de forma ainda mais forte as mulheres negras, que representam cerca de 60% das vítimas. Essa violência se manifesta de formas distintas pelo país. Estados como Mato Grosso, Acre e Rondônia lideram as taxas proporcionais de mortalidade. Mas é aqui no estado de São Paulo, onde vivemos, que os números absolutos mais assustam, com um salto de 41% nos feminicídios no início deste ano de 2026. Outro caso que chama atenção é o descumprimento das medidas protetivas. Em 2025, foram concedidas mais de 600 mil medidas, mas só no estado de São Paulo o descumprimento cresceu quase 32%, refletindo um desafio nacional de transformar decisões judiciais em segurança real. A cidade de Mogi Guaçu, que fica no interior de São Paulo, é recordista de casos na região. Até setembro passado, tivemos 500 inquéritos de medidas protetivas. Centenas de mulheres dependem da patrulha guardiã da Guarda Civil Municipal ou do botão do pânico para sobreviver. Um caso lamentável e muito preocupante. E para falar sobre isso, o podcast Mulheres de Meia traz hoje a juíza de direito, doutora Bruna Marquesi Silva, e a promotora de justiça, doutora Carolina Nassa, que estão à frente do Projeto Aurora. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Muito obrigada, Isa. Doutora Bruna, o que é exatamente o Projeto Aurora? Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite feito por vocês. É muito bom a gente ter oportunidade, ter espaço para falar de um tema tão relevante quanto esse, né? A violência doméstica e familiar contra a mulher. É um assunto triste,
né? Mas que tem que ser debatido, tem que estar aí na pauta de podcasts, de programas, da mídia em geral, para a gente difundir cada vez mais a necessidade de que haja um olhar mais atento para a mulher. E também gostaria, inicialmente, de desejar muito boa sorte a esse projeto belíssimo, Mulheres de Meia. Falar sobre a mulher de meia idade é algo, assim, fantástico. Achei incrível a ideia, aceitei o convite na hora, né, Isa? Porque eu achei que, na minha concepção, é um público, né, mulheres de meia idade, que às vezes é renegado, é um segundo plano e deveria estar sempre ali em voga, né? A mulher já percorreu grande parte da sua vida e tem tanto a dizer, tanto a ensinar quando chega na meia-idade. Então, parabéns, desejo vida longa ao projeto de vocês e sempre que precisarem, contem comigo. Obrigada. Bom, com relação ao projeto Aurora, nós atuamos aqui na comarca de Mogi Guaçu, eu e a doutora Carolina. Eu sou juíza de direito já há 16 anos, passei, né, já mais jovem na carreira e estou aí já há algum tempo nesta vivência de vara criminal, vara cível e mais especificamente na vara criminal, na segunda vara criminal aqui da comarca de Mogi Guaçu. É a minha cidade natal, é onde eu desejava regressar depois de ter passado por outras comarcas, então já há 2 anos eu estou aqui na minha cidade fazendo o que eu mais amo, né, que é judicar, né, que é a magistratura. E aí o que acontece é que dentro dessa vivência numa vara criminal, a gente começou eu e a doutora Carolina, com quem eu trabalho, nós começamos a nos incomodar com esse número crescente de casos, de processos envolvendo violência doméstica. Então, sempre existiu a violência doméstica, sempre esteve aí, só que eu acho que trabalhar com isso no dia a dia nos fez perceber um aumento no número de processos envolvendo violência doméstica. E um dia, depois de uma audiência muito triste, né, para nós ali, que nos chamou muito a atenção, nos marcou demais, nós, de uma forma meio despretensiosa, falamos, nossa, que triste essa situação que a gente está vivenciando, que a gente está vivendo aqui, né? E aí virou uma chave na nossa cabeça de querer fazer algo em prol dessas mulheres. De fazer algo fora das portas do fórum ali, né? Trazer algo, contribuir de alguma forma para a sociedade com relação a esse tema. Então, esse incômodo inicial com essa situação se transformou numa iniciativa capitaneada por nós, que é o Projeto Aurora. E esse projeto, inicialmente, nós tínhamos a ideia de atuar em prol das mulheres, mas assim, em quais frentes, né? Fazendo o quê em prol da violência doméstica, né? Para combater a violência doméstica. Então, nós procuramos parceiros aqui na cidade, instituições, porque estava muito claro para a gente que isso não era um movimento só magistratura, só poder judiciário e Ministério Público. Tinha que ser maior, tinha que envolver mais gente. Então, nós começamos a fazer contatos e falar dessa nossa ideia para Polícia Civil, né, DDM, para a Polícia Militar, para as faculdades, as secretarias municipais de educação, assistência social, guarda civil, eles têm a Patrulha Guardiã. Começamos a associação comercial, começamos a buscar parceiros, né, que estivessem com a gente em prol desse assunto. E aí, para nossa surpresa, minha pelo menos, houve uma adesão assim maciça e muito forte e muito espontânea dessas pessoas dizendo, não, eu quero participar. A OAB foi uma parceira, é uma parceira fantástica nossa nesse projeto. E aí as pessoas, não, vamos, eu tô dentro, eu quero participar, o que a gente vai fazer? Então, assim, o que nós percebemos? Já existiam, né, iniciativas, a OAB já tinha um projeto de atuação em prol, né, em auxílio dessas mulheres. A Guarda Civil tinha a Patrulha Guardiã, a Polícia Civil na DDM já faz um trabalho com essas mulheres, a Polícia Militar. Então, existiam algumas atividades, algumas iniciativas esparsas. Então, o que nós percebemos? A gente precisa, num primeiro momento desse projeto Aurora, a nossa ideia foi, vamos fazer um raio-x. Vamos diagnosticar tudo que já existe
e ver o que falta ser, né, o que ainda tem a ser feito, o que a gente pode fazer. Então, nós conseguimos concentrar, a nossa ideia dentro do Projeto Aurora era ali inicialmente a gente concentrar o que existe e o que precisa ser feito com relação a esse assunto, violência doméstica, e ter ali dentro do projeto um órgão centralizador de todas essas ações. Isso foi em agosto, 15 de agosto do ano passado, e depois de um mês, 15 de setembro do ano passado, nós apresentamos num evento na Associação Comercial aqui de Mogi Guaçu esse nosso diagnóstico. Nessa ocasião estava o prefeito municipal, estavam todas as pessoas que apoiam o nosso projeto, e foi quando nós nos apresentamos para a sociedade, né, civil ali, para o público, olha, nós existimos, a gente é do Projeto Aurora. E a partir daí, nós iniciamos dentro da nossa concepção uma fase muito importante dentro do projeto, né, dentro do que a gente entende e espera que seja feito em prol das mulheres, que é uma fase de cuidar da prevenção. Então, o que acontece, só fazendo voltando um passo aqui, falando do que nós entendemos também pela violência doméstica. Dentro da nossa concepção, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela já vem muito arraigada na sociedade, né? Ela é culturalmente já algo que existe e que vem sendo reproduzido de geração a geração. Ela é um tipo de violência que é o que eu costumo chamar de transgeracional. Então, a violência ela não apareceu hoje. Muitas vezes o agressor, ele já repete um padrão que ele viu do pai, que já viu do avô. A mulher que é vítima de violência, ela já está reproduzindo um padrão de vítima que ela já viu a mãe apanhar, a avó apanhar, ou a vizinha do bairro apanhar, como se isso fosse algo aceitável, normal. Eu já ouvi de mulheres dizendo, né, mas homem é assim mesmo, isso é coisa de homem. Já vi frases também do tipo, ele é um marido excelente. O problema é quando ele bebe, que aí ele me bate. Mas é só quando ele bebe. E bebe Todo muito, dia. né? E bebe muito, porque está apanhando muito todos os dias. Mas veja bem, que triste pensar que para uma mulher, ele é um bom marido, mesmo que ele bata nela. Porque isso é uma coisa que acontece porque bebeu, porque é coisa de homem, porque homem é assim, né? Então, olha só, a gente precisa desconstruir este padrão que já vem vindo há muito tempo na nossa sociedade. Não é à toa que o Brasil é recordista, né? É o 5º lugar no mundo, entre todos os países, em número de violência doméstica. Por quê? Porque essa situação, ela já é reproduzida há muito tempo. É só a gente ver, né, na época da nossa colonização, quando os nossos colonizadores vieram para cá, na época da escravidão, e viam ali a mulher negra, escrava, como um objeto para servi-lo, como se isso fosse aceitável, normal, né? Então, a gente vem de um padrão de violência contra a mulher de muito tempo. E isso a gente vê reproduzido no dia a dia, nessas falas, né? Então, a violência contra a mulher, ela tem que ser tratada lá no fundo mesmo, no âmago dos conceitos, né, que as pessoas reproduzem, que elas acreditam. Então, nós achamos muito importante dentro do projeto a gente trabalhar com a mudança desses conceitos. E como que a gente muda esses conceitos pensando em gerações futuras? Com crianças, com adolescentes. Então, nós estamos agora prestes a inaugurar uma nova fase, né, desse nosso projeto, que é apresentar, nós criamos um modelo de palestra que a gente vai apresentar para as diretoras de escola da rede estadual e particular aqui na cidade, para falar com os adolescentes. Falar sobre violência doméstica, sobre Lei Maria da Penha, sobre tipos de violência que existem, porque não é só a física, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, e alertá-los, né, de que isso não é aceitável, esse padrão de comportamento não pode se repetir. Então, a nossa ideia foi falar inicialmente com os jovens, os adolescentes, porque são as pessoas que estão mais próximas de atingir uma maioridade, né, e de vir a ser responsabilizados criminalmente, acaso cometam esses crimes. Mas depois nós pretendemos também fazer uma rodada dessas palestras com as crianças, que são também grandes vítimas desse tipo de crime, porque a violência doméstica ela acontece em grande parte realmente dentro dos lares, com as crianças ali presenciando, né, essas
situações de violência, do pai agredindo a mãe, do avô agredindo a filha, enfim, a mulher ali naquele contexto familiar como sendo vítima de agressão, de violência. Então, nós pretendemos falar também com as crianças no futuro próximo. E também um outro braço, né, do nosso projeto visa cuidar também tratar ali, tentar de algum modo desconstruir a figura do agressor. Então, é importante também a gente ter grupos reflexivos para ir nesse agressor e tentar desconstruir ali naquela cabeça, naquela mente, o conceito de que a mulher é propriedade, de que eu posso fazer o que eu quiser, de que eu bato mesmo, que é assim. Não, não é assim. Não se pode mais, em pleno 2026, a gente aceitar esse tipo de postura. Então, nós temos também a ideia de desenvolver grupos reflexivos com os agressores, né? E falar nas empresas. Nós somos uma cidade industrial, temos milhões aqui, temos muitas indústrias com muitos homens trabalhando, então a gente espera nesta fase também ter uma abertura e um acesso junto a essas empresas para levar o nosso projeto. E outra coisa muito importante que eu acho, assim, dentro das nossas reflexões, dentro do Projeto Aurora, é pensar qual é um eixo, né? O porquê que essa violência se perpetua. Claro, existe essa questão cultural, como eu falei, né, de vir já de geração para geração, se acreditando que isso é o normal, é aceitável. Mas por que essa mulher permanece nessa situação? Essa é uma indagação, assim, extremamente profunda e livre de qualquer julgamento. Só que a gente tem que entender para poder ajudar, né, para poder acolher essa mulher. E aí, dentro também dessa nossa visão, enquanto projeto, nós acreditamos que existem 2 grandes eixos, né, de caminho por onde a violência passa ali. Então, nós teríamos uma situação de mulheres que permanecem nesta situação de violência, nessa situação vulnerável ali de estarem... porque muitas vezes elas se revitimizam. Então, nós temos mulheres que saem de uma situação, às vezes, abusiva, tóxica, e entram em outra com o mesmo padrão. Ou mulheres, é muito grande o índice de reincidência nos processos. Então, reincidência tanto do agressor, né, e também das vítimas. Então, elas, às vezes, larga daquele marido e volta para ele. Larga e volta, inúmeras vezes ao longo da vida. Então, nós fomos tentar entender o porquê que isso acontece. Nós não somos estudiosas do assunto de psicologia, nem temos essa pretensão, mas o que a gente acredita é que existe 2 eixos grandes, né? Primeiro, uma dependência financeira muito forte. Então, existem muitas mulheres que dependem financeiramente daquele homem. Então, ela se vê numa situação de ter 1, 2, 3, 4 filhos ali com ele, de não ter uma renda própria. E ela pensa, muitas mulheres aqui em Mogi Guaçu, pelas características da cidade mesmo, elas são de fora, né? E vêm para cá, acompanhando ali o marido que arranjou um emprego e tal. E aí ela se vê numa situação de falar, nossa, mas... Não tem a quem recorrer, né? Para onde eu vou? Como que eu vou sustentar essas crianças? Ele não vai querer pagar pensão, eu vou fazer o quê, né? Então, a dependência financeira, a falta de liberdade econômica... é um fator que faz as mulheres permanecerem naquela situação. Muitas, inclusive, falam, mas ele é um ótimo marido, ele paga todas as coisas, ele não deixa faltar nada em casa. Ele bate, ele agride, ele humilha, mas ele não deixa faltar nada em casa. Então, essa situação faz com que ela persista nessa situação de violência. Eu acho que psicologicamente também, muitas vezes a mulher, ela se culpabiliza. Tem muitos homens agressores que eles dizem assim, tá vendo o que você faz eu fazer com você? Aí entra no nosso segundo eixo de explicação, né? Então, nós temos a violência que é perpetrada, que se propaga por uma dependência financeira, e temos a dependência emocional. Porque neste caso, nesse viés da dependência emocional, muitas vezes nós temos mulheres que não dependem daquele marido, daquele homem. Não depende de forma alguma. Muitas vezes é só ela que trabalha ali. Ele usa droga, ou é alcoólatra, ou tá ali, entra e sai de empregos, e ela é o arrimo ali daquela família. E aí a gente para e pensa, mas por que então que esta mulher, que poderia pôr aquele homem para fora, que poderia deixar tudo para trás e morar, alugar outra casa,
Por que que ela permanece? Porque nesses casos de dependência emocional, a mulher já está tão destruída na sua autoestima emocionalmente que ela não tem forças para sair daquela relação. Aí entram aqueles casos que a gente já presenciamos várias vezes em audiências, mulheres relatarem ali durante o momento em que estão sendo ouvidas, né? Ele falava que eu nunca acharia outra pessoa, né? Que olha para você, olha quem vai querer você, se não sou eu, se não sou eu, quem vai te querer desse jeito? Olha para você gorda, feia, você nem sabe falar. Então o homem, né, o agressor, ele desqualifica tanto a mulher que ela perde a sua capacidade de se enxergar como uma mulher capaz, que consegue sim superar aquela relação, que consegue ter outra coisa melhor na vida dela, vivenciar outras experiências muito melhores, que ela é capaz de ter a sua profissão, de criar os filhos, que ela não precisa dele, né? O homem, quando, normalmente nos casos em que a violência é mais psicológica ou moral, a mulher ela está totalmente submissa ali àquela relação, porque ela não consegue sair, ela não acha mais que ela tem forças ou que ela consiga, né, se libertar. Acho que acaba ficando um ato muito solitário, porque muitas vezes a mulher tem vergonha. Ela Sim, tem medo ainda de tem denunciar e ela tem vergonha. E ela procura, às vezes, uma rede de apoio que não existe. Eu conheço uma mulher que ela, jovem ainda, apanhou do marido várias vezes e ela resolveu falar com a sogra, porque ela sabia que a sogra tinha vivido isso também. Então ela falou, eu vou falar com ela, ela vai me apoiar. E ela foi falar e a sogra disse, mas também você não tem paciência com ele. Você não sabe lidar com ele. Exatamente, você não sabe lidar com ele. Aí ela ficou muito triste e foi falar com a mãe dela. E a mãe dela falou, você tem um ótimo marido, onde você acha que você vai achar outro homem como esse? Exatamente então, o que nós estamos falando, né? Um exemplo aí. A agressão. E ela se sentiu, essa mulher ficou completamente destruída, porque ela passou a achar que realmente ela era culpada daquela situação. Por isso que dentro do projeto nós lutamos assim e temos como uma bandeira dentro, né, do que a gente espera que aconteça, né, num futuro não muito longo, se Deus quiser, é que seja criado aqui em Mogi Guaçu um CRAM e uma casa de acolhida. O que é o CRAM? O CRAM, ele é um órgão, Centro de Referência em Atendimento à Mulher. Ele é um braço do CREAS. Então, o CREAS, ele é um centro, né, de referência e atendimento a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Faz parte da Secretaria da Assistência Social. Então, uma pessoa em situação de drogadição, idoso, portador de deficiência, uma criança, tudo, inclusive a mulher que é vítima de agressão, tudo vai para o CREAS, tudo. Sobrecarrega muito ali. E sendo uma clínica geral de tudo, né, de todas as pessoas que precisam de ajuda, obviamente, o atendimento à mulher sai prejudicado. Primeiro, não é um lugar especializado na oitiva daquela mulher, no atendimento daquela mulher. Então, não há um atendimento, assim, amplo, pleno para a mulher. Ela está lá junto com outras pessoas que precisam de atendimento psicológico e tal. Então, o CRAM, ele sai do CREAS, né, e passa a ser um local só para atender mulher vítima de violência. Então, obviamente, como é um centro especializado, a mulher, ele é composto por profissionais que estão lá para ajudar a mulher. Então, nós temos assistente social, psicóloga, educadora social, ali dentro, advogada. Então, o que acontece? Quando a mulher, ela é vítima de uma situação de violência doméstica, ela entra no CRAM, é como se alguém pegasse a mão dessa mulher e falasse, olha, vamos lá, qual é a sua situação jurídica? O que eu, como advogada, posso fazer para te ajudar, para garantir os seus direitos? Aí passa por uma assistente social que vai falar, olha, dá para eu te incluir neste programa assistencial do governo federal, do governo estadual, municipal. Temos uma psicóloga que vai fazer uma terapia com esta mulher, que vai falar, olha, né, vamos fazer uma terapia individual, terapia em grupo, com rodas de conversa. Essa mulher, ela encontra um espaço em que ela vai ver outras mulheres como ela, querendo sair desta situação, que tiveram a coragem de
Não, estou aqui porque eu quero melhorar. Eu não aceito mais essa vida. Então, além da terapia individual, ela tem a terapia em grupo. Dentro do CRAN tem espaço para oficinas profissionalizantes. Olha que bacana. Que importante você ter um local que tem iniciativas. Nós temos aqui na cidade SESI, Senai. O que mais que tem? Tem o Senac. Então, Sebrae, não tem o Sebrae? todas essas entidades poderiam estar ali dentro de um CRAN, profissionalizando essa mulher para combater aquela dependência. Veja, a gente consegue combater a dependência financeira, profissionalizando essa mulher, e a dependência emocional com uma terapia ali para ela, né? Então, e infelizmente, Mogi Guaçu não tem o CRAN. Mojimirim tem CRAN. Itapira tem CRAN. Várias comarcas aqui ao nosso Mogi redor. Guaçu é uma cidade grande, né? A maior, né? E é a que muito tem bem. o maior índice de violência na região. Infelizmente, é a recordista em casos de violência e não tem um CRAN. É muito triste essa realidade. Casa de acolhida. Casa de acolhida também não temos. O que seria isso? Um local para onde essa mulher que consegue romper, falar, eu não quero mais ficar nessa casa, não consigo mais viver com esse agressor, eu quero cessar essa situação. Ela não tem para onde ir. Às vezes os parentes estão em outros estados, estão longe, ela vai para onde, né? Não tem um local onde ela possa bater meia-noite para entrar. Então essa casa de acolhida é um lar temporário que acolhe essa mulher com os filhos e dá para ela um abrigo, né? Olha, você vai ficar aqui por um tempo até você conseguir se reerguer. Então nós também lutamos para que seja criada uma casa de acolhida aqui em Mogi Guaçu. Então são iniciativas que a gente entende que são pertinentes e que são necessárias para a gente conseguir dar um próximo passo no combate à violência doméstica, né? Sim, é muito importante, realmente, vocês sendo mulheres, né, estarem à frente disso, porque sente a dor da mulher. Doutora Carolina, por que Aurora, o nome do projeto? Eu ia comentar isso realmente, eu achei tão bonito. Bonito, né? O nome que vocês deram. É a luz depois de uma noite escura, né? Então, o projeto tem a ver com esse sentimento de sair de uma situação, de um ciclo de violência para tentar uma vida melhor. Então, seria por conta disso. Eu achei Uma muito feliz mesmo, né? a ideia desse nome, ficou bonito. Doutora Carolina, os números de Mogi Guaçu são altos. A senhora acredita que a violência aumentou ou que o Projeto Aurora está encorajando essas denúncias? Eu acredito, como a doutora Bruna já disse, que a violência sempre houve, né? Tanto que a Lei Maria da Penha, esse ano, ela completa 20 anos. A história da Lei Maria da Penha é uma história que vale a pena a gente frisar. Maria da Penha, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo ex-marido, sobreviveu, hoje ela é cadeirante, né, por conta das agressões. E essa luta dela, né, para conquistar os direitos das mulheres já é uma luta antiga. A lei completa 20 anos esse ano. E a violência sempre houve. Ela podia ser mais camuflada dentro dos lares, mas sempre houve. Eu acredito que o aumento dos índices também decorreu por conta dos canais de denúncia que se proliferaram. Antigamente, a pessoa não denunciava, não tinha um canal de denúncia anônima, né, para denunciar. Hoje tem o Disque 100, o Disque 180, um vizinho, um familiar, um filho pode denunciar uma violência doméstica sem mostrar o rosto, né, sem se identificar. E acredito também que a sociedade como um todo, ela está mais despertando para essas denúncias, né? Nós já tivemos casos aqui, inclusive de prisões em flagrante, que nós acabamos atuando nos processos, que a população civil acabou denunciando sem conhecer nenhuma das partes, sem conhecer o agressor, sem conhecer a vítima, realmente presenciou, chamou a polícia, serviu como testemunha. Então, acredito que seja também essa virada de chave da população para não aceitar mais esse tipo de violência, né? Nós não podemos compactuar com aquela frase antiga que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, nós não podemos mais compactuar. Hoje, se a gente vê uma mulher sendo agredida na rua, nós não podemos nos omitir. Nós temos que chamar as forças policiais, temos que denunciar, nós temos realmente... E eu acredito que esse aumento também decorreu desse fator. O que eu tenho percebido é que há um aumento da crueldade na violência,
né? Nós recentemente tivemos vários episódios aí que tiveram repercussão, como daquele agressor que agrediu a namorada dentro do elevador com 60 socos, a questão do ex-namorado que arrastou a namorada pela Marginal Tietê em São Paulo. Então, assim, a crueldade, eu acredito que esteja aumentando. E também acredito que muito por conta de grupos que seguem determinadas doutrinas na internet. Nós conhecemos aí os Red Pills, né, que eles pregam o ódio às mulheres. Esse tipo de sociedade, né, tem que ser investigado, porque realmente existe hoje um movimento de ódio às mulheres nas redes sociais. Então, eu acredito que tudo isso contribua para ter aumentado o índice de violência contra a mulher. Como nós citamos no início do programa, aumentou bastante o número de medidas protetivas, mas também tem aumentado o número de descumprimento dessas medidas, né? Como o Ministério Público lida com essa situação? Até onde vai o poder de vocês com relação a isso? Em primeiro lugar, é muito importante, quando o juiz ele defere uma medida protetiva, porque ela tem que ser pedida ou para um delegado em comarcas que não tem um juiz, não é o caso de Mogi Guaçu, ou na maior parte das vezes é um juiz que defere a medida protetiva, o agressor ele tem que tomar o conhecimento dessa ordem de não se aproximar da vítima, de não manter contato com a vítima. Então, a intimação desse agressor é o primeiro passo para ele tomar conhecimento de que existe uma ordem que ele está proibido de manter contato ou de se aproximar daquela vítima. Então, o Ministério Público procura fiscalizar essa intimação, porque o que se entende é que o agressor tem que ter ele tem que saber que tem uma ordem proibindo ele de se aproximar daquela vítima. Então, nós fiscalizamos o cumprimento dessa intimação. Essa intimação pode se dar por oficial de justiça, pode se dar através de qualquer força policial, guarda municipal, policial, mas ele tem que ter a ciência de que ele sabe daquela ordem judicial. O Ministério Público não consegue fiscalizar pessoalmente, através dos seus agentes, o cumprimento dessas medidas, mas nós temos um meio muito eficaz, que inclusive em Mogi Guaçu é muito atuante, que é a Patrulha Guardiã, que é composta por guardas municipais femininas, que elas fazem um trabalho espetacular na fiscalização dessas medidas protetivas. Elas, assim que uma mulher recebe uma medida protetiva, ela é orientada a baixar no aplicativo, no celular, um programa que chama SOS, que é o botão de pânico, conhecido como botão de pânico. E então ela é orientada a baixar esse aplicativo. Em qualquer situação de risco em que ela se encontre, que o agressor se aproxime, ela acessa aquele botão de pânico. Imediatamente, esse botão de pânico, esse aplicativo é ligado na muralha digital da cidade. Então, é acionada a guarda municipal ou a polícia militar e eles vão para o local em que ela esteja com o celular. Independentemente se for na casa dela, no trabalho dela, num templo de oração. A patrulha que estiver mais próxima atende o pedido. Ali. Porque o sistema ele é fiscalizado via satélite no cadastro dela no aplicativo do celular. Então, onde aquela mulher estiver, as forças policiais vão até ela. E é importante também a fiscalização das medidas protetivas. Recentemente, mês passado, foi promulgada uma lei que obriga os agressores a usarem tornozeleira eletrônica. Infelizmente, né, o poder público não tem recursos ainda para comprar uma tornozeleira eletrônica para cada agressor. Mas nessa lei, existe até uma previsão de que 6% do Fundo Nacional da Segurança Pública é destinado para a aquisição dessas tornozeleiras. Então, e essas tornozeleiras seriam destinadas àqueles agressores reincidentes que já tiveram medida protetiva, que já descumpriram medida protetiva, ou seja, aquela mulher está numa situação potencial de risco ainda maior do que outras, né? Então, seria uma espécie nós teríamos que eleger as mulheres que estariam numa situação mais vulnerável do que outras. Outra forma de fiscalizar também as medidas, o cumprimento das medidas protetivas, que a Patrulha Guardiã faz muito bem, ir na casa daquelas mulheres,
E fazer essa fiscalização perguntando se ainda existe o risco, né? Muitas vezes elas se deparam com o agressor dentro da casa com medida protetiva, e aí elas vai depender da vítima e falar, olha, eu aceitei ele de volta porque eu acabei precisando numa situação de vulnerabilidade, e então ela é orientada se ela ainda quer que ele seja afastado do lar. Essas visitas que a patrulha faz, elas são muito importantes, porque é o contato pessoal com a vítima, né? Não só ligação, mensagem de WhatsApp, elas fazem visitas domiciliares mesmo. É uma forma muito efetiva de fiscalização dessas medidas protetivas. E acredito que esses sejam os meios mais eficazes hoje de se controlar as medidas protetivas. Acredito também que, com a formação desse grupo reflexivo, que a doutora Bruna mencionou, né? Com os agressores, nós podemos condicionar as medidas protetivas à frequência a esses grupos. Então, o agressor, ainda que ele não queira, ele vai ter que frequentar um grupo reflexivo desse trabalho de conscientização de violência contra a mulher. Seria nos moldes de Narcóticos Anônimos, né, que ele teria que frequentar esses como condição da medida protetiva. E ele teria que comprovar a frequência a esses grupos reflexivos. Então, eu acho que esses seriam as maneiras assim, mais eficazes de nós tirarmos a medida protetiva do papel e buscar um efetivo amparo à vítima. A senhora falou que o homem às vezes é encontrado na casa mesmo com medida protetiva. Até um tempo atrás, a mulher às vezes fazia um boletim de ocorrência e depois ela pedia para te retirar, cancelar esse boletim. Isso ainda existe ou não pode mais? Mas ainda é possível que ela vá lá e retire o boletim? Sim, porque o que se entende hoje da medida protetiva é que a vítima, ela não somos nós que vamos analisar aquela situação de risco, é a vítima. Então, por isso é importante o acolhimento e a conscientização da vítima, porque muitas vezes ela acaba pedindo a revogação daquela medida protetiva por uma dependência financeira ou emocional. Então, ela teria que realmente sair desse ciclo de violência, de cabeça erguida, e eu não quero mais isso para mim, né? Então, existe muito isso. Eu acredito que na metade dos casos de medidas protetivas, elas acabam pedindo né? a revogação. Todo dia alguém pede a revogação. Sempre que a gente fala em violência contra a mulher, as primeiras coisas que passam por nossa cabeça são o espancamento e o feminicídio. No entanto, existem outros tipos de violência, não é? Quais são essas violências? No senso comum, né, as pessoas acreditam, talvez por ser mais impactante, né, que haja só a violência física. E, na verdade, não. Então, quais seriam alguns tipos aqui para a gente mencionar? A violência física, obviamente, é aquela em que há uma agressão física. Essa agressão física, ela pode ser desde a mais leve, né, até um caso mais grave, um espancamento. Então, é muito comum a pessoa narrar, ele me empurrou, me jogou contra a parede, deu um murro, soco, pontapé, chute, puxou o cabelo. Até situações em que a vítima, né, tenta enforcar, tenta esganar, enfim. Então, todos esses exemplos são exemplos, sim, de violência física. Temos também a violência psicológica, que é aquela, né, que é composta por ofensas, por xingamentos, desqualificação da mulher, quebra ali da autoestima da mulher. Então, o homem, ele coloca a mulher numa situação em que ela se vê psicologicamente debilitada, né? Você não é capaz disso, olha pra você, você é louca, né? É o famoso, você é louca, olha pra você. Histérica, desequilibrada, né? São adjetivos que, infelizmente, as pessoas ouvem muito, as mulheres ouvem muito. Talvez em algum momento da vida, todas já ouvimos alguma situação, né? Você estar numa discussão e aí a pessoa parte para uma desqualificação, né? Genérica, atribuindo ali à mulher essa pecha de louca, desequilibrada, doida. Que são todos exemplos de violência psicológica. Temos também a violência moral ali, em que há uma ofensa, né? De repente ali um crime de calúnia, injúria ou difamação. Você tenta desqualificar a moral da mulher, né? Sua prostituta. Então, tenta-se derrubar ali aquele conceito muito, muito pessoal de moral mesmo. O homem tenta
desqualificar a mulher na sua moral perante a sociedade, perante ela própria. Violência patrimonial é uma violência que existe e que essa é extremamente comum da gente verificar e que muitas vezes ela passa despercebida, né? Então é aquele homem que tenta subjugar a mulher através do dinheiro, né? Ele segura o dinheiro ali e a mulher ela tem que pedir para tudo, né? Pedir permissão, pedir dinheiro para se cuidar, para fazer uma compra, para viver, né? Então o homem, através da dominação econômica e financeira, ele submete aquela mulher a uma situação em que ela se prejudica, né? Então, não, isso eu não deixo você fazer. Isso você não vai fazer. Ou, não, quero ver você pagar. Então, são situações em que a mulher, até em casos de separação, mesmo divórcio, também há essa tentativa de restringir a liberdade da mulher através da dominação econômica. Temos também a violência sexual, né? Você forçar a mulher a praticar um ato sexual, forçá-la a praticar ato sexual com outras pessoas ou forçá-la a assistir um ato sexual. Qualquer violência de cunho sexual também existe. Quando a mulher é casada e o marido força uma relação. Também é estupro, porque na verdade estupro, o que acontece se ela não quer a relação, é a vontade da mulher, ela não quer. Se você a não força, obrigada. Se você força a mulher a ter uma relação sexual não consentida, independente da relação, se é um namoro, se é um casamento, se é uma relação casual, não importa. Se a mulher ela é constrangida a se submeter a uma situação, a uma relação que ela não queira, há uma violência sexual. Violência, mais alguma? Acho que são essas, né? São essas. A gente às vezes pensa que a violência ela é mais pertinente às camadas mais baixas, às pessoas mais pobres, com menos cultura. Isso é uma realidade ou qual é a proporção da violência nas pessoas de, vamos dizer, menos poder aquisitivo, que vivem uma situação mais difícil, e das pessoas que estão numa situação mais privilegiada? Eu acho que é um mito, né? Dizer que apenas mulher pobre apanha. Não. Até porque, como a gente acabou de dizer, a violência ela assume várias formas, né? Vários contornos. Então, a violência física, ela está em todas as classes sociais. Talvez seja menos fácil, né? Mais difícil de ser visualizada em camadas mais de pessoas com mais condição financeira, né? Ela esconde, elas não se expõem né? tanto, Ela não né? se expõe, ela tem mais vergonha do que vão pensar. Mas da porta para dentro, talvez ela seja tão vítima quanto aquela mulher que está numa comunidade ali, né? Mais carente. Viu a Ana Hickman sofreu uma... Então, nós tivemos casos de mulheres né, de repercussão que são mulheres famosas, ricas, que tinham seu, né, e que foram vítimas de violência contra a mulher. Acho que cada vez que uma mulher que é mais conhecida, que é uma pessoa respeitada, admirada, ela tem coragem de admitir isso, ela está encorajando outras também a falarem, né? Sim. Então, acredito que, na verdade, todas as mulheres são potenciais vítimas, independente da classe social. Talvez o que mude seja o tipo de violência empregada e talvez o que mude também seja a maior ou menor exposição dessas mulheres, né? Você fica sabendo mais ou menos de acordo com a classe social, mas ela está em todos os lugares, infelizmente. É uma pena, né? É uma pena que nós somos mais fracas fisicamente, né? E isso é muito usado contra nós, além de todos esses tipos de violência, que são a psicológica, a patrimonial, que todas que a senhora disse, mas essa questão mesmo de nós não termos como... dificilmente uma mulher vai resistir à força bruta de um homem, né? E quando chega, eu acho que muitas vezes quando chega na violência física, ela já está tão destruída, porque a violência física não é o primeiro estágio, né? É o último muitas vezes estágio. as outras violências já foram perpetradas ali, né? Ou concomitantemente, ou antes. Então, há um estágio, né? Uma crescente de violência. A mulher, de repente, ela tolera um xingamento, ela tolera um ataque verbal, aquilo já vai minando a confiança dela, né? A tal das red flags, né? As bandeiras já estavam lá e a pessoa continua insistindo naquilo e se culmina, né? Muitas vezes com essa violência física. E a mulher tem a tendência de falar que vai mudar o seu companheiro, né? Sim. Não muda, né, gente? É impossível, né? Essa violência, ela sempre existiu,
né? Não é algo novo, é algo histórico, só que ela tem aumentado exponencialmente. Isso está ligado, por exemplo, ao aumento do consumo de drogas ou de bebida, porque muitas mulheres mesmo falam, como a senhora citou, meu marido é um ótimo marido só quando ele bebe, né? E a gente tem percebido que as drogas ilícitas têm aumentado cada vez mais. Isso tem contribuído para esse aumento da violência contra a mulher? Em relação às drogas, eu acho que aumentou muito em relação à violência contra as mães. Nós pegamos muito, assim, casos de violência contra a mãe, que era uma coisa inconcebível antigamente, né? Do filho bater a mãe. um filho bater na mãe. E hoje em dia isso é muito comum. Nós temos pedidos, assim, diários de mãe pedindo medidas protetivas para tirar o filho da casa. E isso decorrente do uso de drogas e bebidas, né? Então, acredito que realmente nessa relação íntima de afeto entre mãe e filho aumentou, sim, em razão do uso de drogas. É uma sociedade que está doente, né? Toda a sociedade. Quando a senhora falou sobre a casa de acolhida, o CRAM, a senhora referiu-se à mulher e ao agressor, né? Atendimento para os dois lados. Mas e os filhos? E as crianças? Não, o CRAM, na verdade, e a casa de acolhida são para as mulheres, mulheres. não para o agressor. Tá. O agressor uma ideia do Projeto Aurora de desenvolver algum trabalho com os agressores, grupos reflexivos. Em paralelo, uhum. né? É outra ideia, outro braço Tá. aí das nossas ideias. Mas o CRAM e a casa de acolhida seria exclusivamente para as mulheres. Mulheres e filhos, né? E Os filhos, filhos. mulheres Os e a filhos mulher. iriam para a casa de acolhida com a mãe. A mulher, quando ela procura uma casa de acolhida, ela vai acompanhada dos filhos. O acolhimento é feito para ambos, né? Agora, com relação às crianças, de fato, é necessário que se olhe para eles, né? Dentro do projeto, o que a gente entendeu que seria pertinente seriam essas palestras, essa tentativa de olhar para a criança e inserir nela novos conceitos, para que ela não reproduza uma situação de violência que ela vive. Mas, né, saindo do nosso projeto, obviamente deveria haver muito mais iniciativas voltadas para as crianças, né? Um atendimento psicológico. O que mais, Carol? Grupos de apoio, né? De forma lúdica, para você cuidar dessas crianças, curar as feridas que se formam, né? Mas dentro do que a gente consegue fazer junto com as crianças, seria tentar evitar que se tornem possíveis agressores ou vítimas, que não reproduzam aquilo que estão vivenciando. Isso já é um grande passo. Eu fui uma criança que vivia num lar violento. Meu pai era alcoólatra, e nós éramos em 4 filhos, mas éramos 2 mulheres. Então, nós mulheres é que estávamos sempre ao lado da minha mãe. Os filhos já eram mais velhos, um casou-se muito cedo. E a gente conhecia o meu pai pelo andar. É uma lembrança muito triste que nós temos. Então, nós ficávamos assim na expectativa. Ele está chegando, está dando a hora dele chegar. E ele sempre passava no bar antes de ir para casa. Então, eu era menor, eu ficava no portão, assim, meio escondida, e via ele atravessava um trilho num terreno baldio que tinha perto de casa. Então, se ele vinha lá todo cambeteando, né, a gente falava todo mole, a gente falava, ele vai chegar e vai dormir. Então, nós íamos todas deitar e sabíamos que ele ia dormir. Mas quando ele vinha com passos firmes, é o dia que ele tinha bebido pouco. Porque quando ele bebia muito, ele apagava. Mas quando ele bebia pouco, ele era extremamente agressivo. E como a mulher que a senhora deu o exemplo, né? Quando ele não bebia, ele era uma excelente pessoa. O problema é que ele começou a beber cada vez mais e essas pequenas quantidades eram o terror. Então, eu e a minha irmã, nós corríamos a esconder tudo que pudesse ser um potencial elemento de agressão. Com quantos anos de idade? Isso é a minha lembrança é de 6 anos, Olha, 7 uma anos. criança, né? Uma criança. Que tinha essa Então, criança. nós escondíamos Que as triste. facas. Eu lembro, nós tínhamos esconderijos de facas, né? A gente pegou dentro de Mas uma não foi caixa. nem sua mãe a gente... que falou para vocês fazerem isso, Não, foram era vocês. eu e minha mãe. Então, a gente escondia as facas. Aí a gente ia todo mundo deitar, mas ele, às vezes, nos tirava da cama. Eu lembro que uma vez, eu já estava dormindo, e o homem que bebe normalmente tem umas crises de ciúmes, umas coisas assim estranhas. E ele começou a brigar e ele foi pondo a família para fora. Então ele pôs a minha mãe, ele pôs a minha irmã, os meus irmãos, e eu estava dormindo. E eu fiquei dentro da casa. E quando eu acordei, foi bem antes, eu tinha acho que uns 5 anos, 4 ou 5 anos, e eu me lembro muito disso. Então ele com uma faca na porta, a minha família, minha mãe chorando, minha irmã chorando, todo mundo ali fora chorando, e eu dentro de casa.
Com medo, porque o que eu fazia? Eu gritava dentro do quarto, então eu tinha medo de ir perto dele para tentar sair, porque ele estava na porta, e ninguém podia entrar para me tirar. Aí o meu irmão quebrou uma janela, me tirou. Então, essas lembranças são muito doloridas. E depois eu vi o meu pai agredindo a minha mãe, tentando matá-la. Eles estavam discutindo, eu tinha horror das discussões, como toda criança, então eu liguei a televisão e fiquei vendo TV, e eu ouvindo, eu aumentei o volume da TV para não ouvir a discussão. E, de repente, a discussão parou. Eu falei, acabou. E quando eu cheguei na porta da cozinha, minha mãe estava no chão e ele estava chutando e sufocando. Aí eu comecei a gritar, a vizinha ouviu, o irmão ouviu, e alguém acabou chamando a polícia. Naquela época não tinha telefone, não tinha, mas a polícia chegou, levou minha mãe para o médico, ele a feriu muito. E isso causou assim, uma dor tão grande em nós, eu e minha irmã, que a gente não conseguia, nós não conseguimos nos relacionar. Eu me casei com 50 anos, casei muito bem, com um homem amável, maravilhoso, estou casada há 11 anos. A minha irmã nunca se casou. Minha irmã é 11 anos mais velha que eu, ela teve um filho, mas nunca se casou. Né? As dores ficaram. Mas assim, é só para entender, até fique à vontade para não dividir isso, mas a sua mãe conseguiu romper esse ciclo? Conseguiu, nesse momento que ele bateu, porque ele tinha batido logo que ela se casou. E ela tentou voltar para casa, e o meu avô disse, não quero filha separada na minha casa, você que se resolva. E ela disse para o meu pai assim, se você me bater outra vez, você me mate, porque senão eu mato você. Então, acho que ele se assustou, e viveram 25 anos com muitas brigas, mas sem agressão física. Aí, no dia que ele fez essa agressão física, ela separou. Só que ele bateu muito assim. Ele feriu o pescoço, ferimentos aparentes. Mas ele chutou muito a barriga dela. E quando ela foi para a delegacia, ela não teve coragem de falar. Ela não teve coragem de ir para o médico e mostrar aquilo. E esse ferimento, ela ficou com uma marca, ela tinha uma pelota na barriga durante muitos anos, e ela acabou morrendo muito cedo de câncer, que talvez tenha sido originado por este ferimento. Mas ela teve um período de vida ainda sem ele? Teve um período de vida sem ele, foram 20 anos, e ela nunca mais conversou com ele. Ela disse, nunca mais falarei com você. E ela foi falar com ele, no momento que ela estava morrendo, ele foi ao hospital e pediu perdão para ela. E aí eles conversaram e ela morreu 2 dias depois e ele estava do lado dela. Mas foi muito difícil para a gente, porque ele veio numa decadência total, né, de alcoolismo. Ela trabalhava na roça, fez de tudo para nos educar, mas isso deixa sequelas assim, quase que irreparáveis, né? A gente precisa trabalhar muito, nós precisamos fazer um trabalho. Às vezes, quando eu encontro minha irmã, a gente se lembra disso. É algo assim muito difícil. Então, eu penso muito, quando eu vejo um casal que está nessa situação, eu penso principalmente nas crianças que estão vivendo aquilo, porque as crianças amam o pai e amam a mãe, e ficam dentro daquela situação. Eu acho que também não tem nem entendimento, né, dessa situação de agressão, né, de violência. Por quê? Exatamente. Porque meu pai é tão agressivo assim? Por quê, né? Acho que fica esse questionamento, né? Sim. Cresce com isso e acaba perpetuando. Exatamente. Isso aí também. E muitas mulheres, como a senhora falou, acabam repetindo o padrão. Muitas mulheres que tinham um pai agressivo acabam casando com um homem agressivo, né? A gente precisa conversar com uma psicóloga, né? Para entender mais a fundo, isso. Né? Porque é muito difícil entender esses meandros da alma humana. Né? A senhora falou das escolas, né? Eu gostaria que a senhora estendesse um pouco mais isso. Se vocês já começaram, se vocês estão começando... como que as escolas estão recebendo isso? Nós iremos, coincidentemente, essa semana, quinta-feira, né? Nós vamos fazer um evento na Associação Comercial voltado especificamente para as diretoras de escola da rede estadual e particular, né? Que tenham ali jovens, adolescentes já. E vamos expor, né, um modelo de palestra, que é o que a gente pretende levar para as escolas. Então, depois desse evento, né, com as diretoras, nós vamos formar 4 grupos entre os integrantes do nosso projeto. Nós temos um grupo de trabalho interinstitucional, um GTI, e aí nos dividiremos em 4 grupos e ainda estamos na fase de ver qual data, né, se toda sexta-feira, primeira sexta, ou toda última sexta, ou toda quinta, enfim, nós vamos deixar um dia específico por mês para os 4 grupos saírem às ruas, cada um com a sua escola. E aí, neste dia, nós vamos apresentar essa palestra para
as pessoas daquela escola, conversar um pouco sobre o assunto, sobre violência doméstica, os tipos de violência, sobre a Lei Maria da Penha. E aí vamos, desta forma, através desses grupos, né, de palestras, pretendemos passar por todas as escolas da cidade, todas as escolas estaduais e particulares que tenham crianças, que tenham adolescentes, né, jovens adolescentes. Finda essa primeira fase com os adolescentes, nós vamos fazer o mesmo projeto com as crianças. Aí, nesta fase, nós temos a ideia de trabalhar com um material totalmente diverso, né? Porque a linguagem é diferente do adolescente para a criança. A gente pretende trabalhar com uma cartilha que chama Clarice Me Disse. É uma cartilha, assim, fantástica, que foi feita, pensada, idealizada, produzida e ilustrada, inclusive, por uma colega minha, doutora Caroline, uma juíza fantástica, que já desenvolveu esse material. Ela tem um trabalho na cidade dela, salvo engano, em Itapetininga, não tenho certeza. Mas essa cartilha linda, ela é em forma, assim, de poesia, né? E aí narra uma situação de uma criança que dentro de casa tem um pai agressor, a mãe apanha ali, e ela acaba, no final, denunciando isso na escola, né? A escola é uma porta de entrada para essas denúncias. Então, com as crianças, a gente pretende trabalhar com esse material, com outro estilo de palestra, e aí também rodar todas as escolas municipais e particulares que também trabalhem com as crianças, né? Que tenham salas de educação infantil. Então, basicamente, nosso trabalho, essa função preventiva, né? Esse olhar preventivo para o tema, a gente vai procurar trabalhar assim. Primeiro os adolescentes, depois as crianças. E nesse trabalho todo que vocês estão fazendo, obviamente vocês têm a parceria da prefeitura da cidade, porque isso requer, são gastos, custos, local, na verdade, não como temos. É que funciona? Não temos. Não temos parceria. Somos nós mesmos. O CRAN seria um órgão. O CRAN, ele tem que ser criado pela prefeitura, ele é um órgão municipal, então nós dependemos do poder público municipal para criá-lo. A gente luta para que isso aconteça, a gente então tenta aí, senhor prefeito sensibilizar. de Mogi Guaçu, sensibilize-se Isso. com a situação, é muito séria. É um assunto Traga muito o sério. CRAN para Mogi Guaçu. Isso. Certo. Para encerrarmos, então, né, Isa? Sim. A gente quer saber de vocês qual o recado que vocês dão para a mulher que está nos ouvindo, ou vai ouvir ainda esse podcast, né? Que está nessa situação e não consegue sair, por exemplo. Sim, e só fazendo um adendo aqui para a questão das parcerias, nós não temos ainda, mas estamos abertas, né, doutora Carolina? Caso alguma empresa queira Iniciativa privada. A iniciativa privada queira nos ajudar, nós precisamos de verba para imprimir essas cartilhas da Clarice Me Disse. É uma forma de ajuda, né, ao projeto, mas por hora estamos sozinhas aqui, nós e o nosso grupo nessa luta. Parabéns pelas Obrigada. serem idealizadoras e estarem à frente, lindíssimo mesmo mulheres pra vocês. guerreiras. Isso. Com relação ao recado para as mulheres, o que eu poderia dizer? Lutem, né? Lutem, encontrem dentro de vocês essa força. Nós somos mulheres e isso já é um poder, né? Nós já viemos, nós nascemos em situação de mais vulnerabilidade. E isso tem que ser a nossa força. Ao invés de ser a nossa fraqueza, a nossa condição de mulher tem que ser a nossa força. Muitas somos mães e isso tem que nos dar uma força ainda maior, né, de lutar pelos nossos filhos, de querer uma vida melhor. Então, não percam as esperanças. Lutem pelas suas vidas, lutem pela vida dos seus filhos. Não percam a esperança de dias melhores. Toda mulher carrega dentro de si uma força e ela está lá, né? Nós temos que procurar, olhar para dentro de si e descobrir, tirar do âmago aí das nossas entranhas essa força de falar, eu mereço mais, eu mereço ter uma vida melhor. Então, lutem, encontrem as suas forças, não percam a esperança, porque ninguém merece, né? Ninguém nasceu para sofrer. Eu também tenho um recado para as mulheres. Nascer mulher é um risco, eu costumo dizer isso. Mas é uma bênção também, nós podemos gerar vidas e pensar nessas mulheres que estão vivendo esses ciclos de violência, principalmente nos seus filhos, para que eles não
permaneçam nesse ciclo e não perpetuem esse padrão de violência. E gostaria também de terminar falando uma frase da Maria da Penha, que é a grande inspiradora dos direitos das mulheres, que a vida começa quando a violência acaba. Então, eu gostaria de terminar com essa frase da Maria da Penha. Perfeito. Você gostaria de deixar também a sua mensagem para as mulheres? Eu confirmo, eu ratifico o que elas falaram. Eu acho que a gente tem que ter opinião, tem que ter vontade de sair de um ciclo que esteja nos causando mal. E nós temos ajuda, podemos ir atrás de ajuda, né? E é isso, não se deixar levar aí pela maldade, né? Vamos sair dessa. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Esse é um dos primeiros episódios do nosso podcast Mulheres de Meia. E, na verdade, é um programa que nós gostaríamos de não ter feito. Nós preferimos não ter feito, nós preferimos não falar sobre isso, que os homens agridem as mulheres, que os homens matam as mulheres. Mas sabemos que essa é a realidade. O homem pode matar o seu corpo, mas ele não pode matar a sua alma, mulher. Então, acredite em você, sobreviva. Busque a ajuda de outras mulheres, de programas como esse, de autoridades como essa, em qualquer lugar que você esteja nos vendo ou nos ouvindo, qualquer lugar do Brasil, sempre você encontrará ajuda. Procure ajuda. Você não está sozinha. Nós, Mulheres de Meia, estamos aqui com você também. Muito obrigada por ter nos ouvido. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada. Meia idade, inteira vontade, mulheres de meia, razão e sensibilidade. Meia idade, inteira vontade, mulheres de meia, leveza e intensidade.